Olá amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou construtor da teoria econômica quântica, teoria que provou para o mundo, está provando para o mundo que desde sempre o homem estava compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, principalmente a relação juro-inflação, que determina todo o funcionamento da economia. Eu cheguei nessa conclusão só aprofundando na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico aqui. Então você digita aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essa explicação. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês são uma prova poderosa. Eu resolvi, eu consegui provar, novamente a teoria econômica quântica conseguiu provar uma dúvida que pairava há muitos anos no pensamento econômico, de entender se a taxa de juro, se a taxa de juro tinha uma relação direta com a inflação, né? Se a taxa de juro tinha uma relação direta com a inflação. Então a teoria econômica quântica ela está provando, esse vídeo é para provar isso. Mas também um outro detalhe que eu vou falar, que ele está confirmando um artigo que saiu agora no site Poder Econômico, Poder 360, intitulado Consumo das Famílias Surpreende Positivamente o Banco Central. Aí eu vou lá na atividade econômica, ele fala, a ata disse que a inflação do Brasil segue uma trajetória esperada de desaceleração. Então, aqui que está a prova de uma dúvida que pairava há séculos no pensamento econômico, há muitos anos no pensamento econômico. Qual? Presta atenção, gente. Isso aqui é um vídeo poderoso da teoria econômica quântica, que é uma teoria totalmente experimental. Então existia uma dúvida que pairava no pensamento econômico se a taxa de juro existia uma relação direta, taxa de juro com inflação. Só que esse gráfico da teoria econômica quântica ele está provando que o que existe, a relação direta está da taxa de juro com a desinflação. Então a relação direta está na taxa de juro com a desinflação, que é uma relação direta. Então aí está essa prova que pairava que já pairava essa dúvida no pensamento econômico universal. Então veja bem, esse artigo que foi, né, esse artigo recente aqui, deixa eu mostrar ele aqui, esse artigo recente do Banco Central, que saiu aqui no site Poder 360, consumo das famílias surpreende positivamente, diz o Banco Central. Aí você vai lá na atividade econômica, ele fala, a ata do Banco Central, esse artigo agora, dia 19/12/2023, a ata disse que a inflação do Brasil segue uma trajetória esperada de desinflação. Então o gráfico está provando que a relação direta entre taxa de juro não é uma relação direta taxa de juro com inflação, mas existe uma relação direta com a taxa de juro com a desinflação. Então veja, presta atenção, aqui no centro está a taxa de juro, o Banco Central. O que é desinflação? O que é desinflação? É o aumento desacelerado do preço. Isso é desinflação. Então o gráfico está provando que ele está mostrando aí, ó, à medida que eu diminuo a taxa Selic, eu estou diminuindo também a desinflação. Então tá aqui, ó, veja aqui, 2 a 6% é o tamanho do espectro econômico, que eu já falei aqui em vídeos. Então você vê, ó, de 2 para 3%, a desinflação é maior do que de 3 para 4%, que é maior do que de 4 para 5%. Portanto, presta atenção. Gente, isso aqui é uma grande prova. Isso aqui é uma coisa importante para o pensamento econômico global, universal. Isso aqui é uma grande prova científica para o pensamento econômico. Veja, esse gráfico é a pura realidade. Eu já falei que ele é o gráfico mais fundamental da economia, que ele é a própria. Eu aprofundei na lei fundamental da economia, que é a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico de ação e atração econômica, porque é a oferta que determina a ação e repulsão econômica, ou seja, esse gráfico. Então, o que existe, a relação direta existe entre a taxa Selic, ou taxa de juros, com a desinflação. Então ele está mostrando, ó, o que ele está mostrando no gráfico? Tem que saber ler. Ele está dizendo, ó, à medida que eu diminuo
a taxa Selic ou a taxa de juros, eu também diminuo a desinflação. Mas a inflação continua aumentando. Certo? Então, a relação direta é taxa de juros com a desinflação. À medida que eu diminuo a taxa Selic ou a taxa de juros, eu diminuo também a desinflação, que é o aumento desacelerado do preço. Mas eu continuo aumentando a inflação. Então, quando você olha diretamente taxa Selic com inflação, ele tem uma relação inversa com a inflação. Taxa Selic com a inflação, ela tem uma relação inversa. O taxa de juros tem uma relação inversa com a inflação. Todavia, a taxa Selic ou a taxa de juros tem uma relação direta com a desinflação, porque o gráfico está mostrando. À medida que eu diminuo a taxa Selic, eu também diminuo a desinflação e vou levar a economia para uma região de estabilidade econômica, onde já não existe mais desinflação, e ali é onde a economia é mais forte, onde a moeda é mais forte e onde a economia é mais estável. Que prova original! Eu não havia ainda falado esse detalhe fundamental para o pensamento econômico global. Eu estou arrepiado, sinceramente, gente, eu estou todo arrepiado. Eu consegui provar isso. Então, para finalizar, a relação direta, taxa de juros, é com a desinflação. Então, porque o gráfico está provando, ele tem que saber ler esse gráfico. Ele fala, ó, à medida que eu diminuo a taxa de juros, a taxa Selic, eu diminuo a desinflação. Mas a inflação continua aumentando. Só que é uma inflação desacelerada. Que prova linda, gente. Isso daqui é para prêmio Nobel. Daqui é para prêmio Nobel de Economia. Então, isso aqui está confirmando também esse artigo que saiu no... E esse meu gráfico, a economia brasileira está confirmando esse gráfico aí. Por quê? Porque está aqui no site Poder 360, ele fala, o consumo das famílias surpreende positivamente o Banco Central. Mas ele fala, só que ele fala que a atividade econômica, ele fala, a ata está dizendo, a ata disse que a inflação do Brasil segue uma trajetória esperada de desaceleração. Beleza, porque o governo está diminuindo a taxa Selic, a taxa de juros, então a desinflação também vai diminuir, que é a inflação desacelerada. E é uma relação direta. Que coisa linda, gente, eu estou todo arrepiado. Então esse gráfico está confirmando até a economia nacional. Então, novamente, quando eu diminuo a taxa Selic ou a taxa de juros, eu diminuo a desinflação. Apesar da inflação estar aumentando. Mas à medida que eu aumento a inflação, eu diminuo a desinflação. Porque eu estou diminuindo a taxa Selic. Que coisa linda, gente. Isso daqui é para prêmio Nobel. Eu falo para vocês, eu estou todo arrepiado. Eu estou todo arrepiado. Obrigado, gente. Então digita aqui Leverson Costa no YouTube aqui, que vocês vão ver o poder que a teoria econômica quântica, porque esse gráfico, gente, ele é a própria realidade, ele é a realidade econômica, não tem como dar errado. Porque a ação humana, a economia é a única variável da ação humana, então não tem como dar errado. Obrigado. Que coisa linda, gente. Divulgue esses vídeos, compartilhe esse vídeo. É um vídeo fundamental.